Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Boas Novas, em São Bernardo do Campo e seguidores nas redes sociais. Estamos nos reunindo para adorar, celebrar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo e trino no Espírito Santo. Hoje, 18 de abril de 2021, estamos celebrando a Deus com gratidão em nossos corações. Gostaria de ler Atos capítulo 17, versículo 1 ao 6. E antes de ler o capítulo 17, lerei o último versículo do capítulo 16. Esse texto nos fala da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos então ler Atos capítulo 17, de 1 a 6, e também o último versículo do capítulo 16. Diz assim: Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos, e os encorajaram, então partiram. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres da alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram-se com alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram até aqui. Esse texto que acabamos de ler nos fala quando Paulo chegou à cidade de Tessalônica e ficou ali durante 3 dias pregando o evangelho. Interessante aqui que ele usa no versículo 2 e 3, 3 verbos muito interessantes sobre a exposição das Escrituras. Diz que Paulo foi à sinagoga e por 3 dias discutiu ou arrazoou com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Paulo, na sua segunda viagem missionária, chega a essa cidade, vai até uma sinagoga como era o seu costume e começa então a discutir, a razoar com base nas Escrituras e a explicar e provar que Jesus Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. O que nos deixa bem implícito aqui é que Cristo não morreu por uma opressão dos romanos ou por um acidente, mas que já havia um plano estabelecido por Deus, onde Cristo haveria de morrer e de ressuscitar para salvar os pecadores. E Paulo, que havia se convertido, se tornou um dos missionários ou divulgadores do Evangelho. E aqui nessa segunda viagem missionária, ele chega até a essa cidade, na qual hoje nós vamos começar
a expor a primeira carta aos Tessalonicenses. Mas aqui nós temos a fundação ou a plantação da igreja em Tessalônica. Paulo, na sua segunda viagem, chega a essa cidade da Grécia, que era uma cidade comercial com cerca de 200 mil habitantes. E era como que um cruzamento daqueles que vinham da Europa em direção à Ásia. E por ser da província de Roma, Paulo preferiu ir para essa cidade. Ele sai de Filipos, como nós vimos no capítulo 16, no seu último versículo, e ele passa por Anfípolis e Apolônia, mas chegando em Tessalônica, fica 3 finais de semana, ou 3 semanas, 3 sábados, e planta a igreja. E como levanta uma grande perseguição pelos judeus não convertidos, eles então partem dali, mas a cidade foi plantada em 3 semanas e vai ser uma igreja forte, saudável, onde Paulo estará enviando uma carta bem breve, logo após a sua saída, ele enviará uma carta, não somente uma, mas 2 cartas, com ênfase na volta de Cristo. Vamos orar, dedicar esse culto ao nosso Deus. Ó Pai, obrigado pela vida do apóstolo Paulo, pela vida de Silas e Timóteo, que foram os plantadores daquela igreja lá em Tessalônica. Obrigado, ó Deus, porque através da vida deles aquela igreja foi plantada e nós temos hoje relatos sobre aquela igreja e temos cartas àquela igreja que se tornaram partes das Escrituras. Obrigado, ó Pai, também por esse culto que vamos prestar a Ti. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Fala conosco através dos cânticos, através dos desafios missionários e através da exposição da Tua palavra. Abençoe cada um que está participando desse culto. Abençoe cada família ligada à nossa igreja. Derrama do Teu Espírito Santo. Derrama, ó Deus, das bênçãos espirituais, das bênçãos materiais, da prosperidade que o Senhor quer para o Teu povo. Fala conosco, edifica as nossas vidas. E em tudo, ó Pai, nós somos agradecidos. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar 2 cânticos de adoração e em seguir vamos ouvir o desafio missionário no nosso radar de missões. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua
A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em me completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em me completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Meus amados, nessa noite eu quero compartilhar no nosso momento missionário um vídeo do Ministério Portas Abertas contando a história, um rápido testemunho de uma irmã egípcia. Vamos ver? O que você faria se fosse proibido de viver sua fé em liberdade? Alguém me atacou com um objeto afiado e ele não foi embora. Cristãos egípcios convivem diariamente com discriminação, violência e impunidade. Quando se nasce em uma família cristã no país, fica implícito que enfrentará perseguição durante toda a vida. Enquanto ele me atacava, ele dizia: "É porque você é cristã e o seu cabelo está descoberto." Ele ficou lá e continuou a me ameaçar. Ele não fugiu e eu só conseguia pensar na minha filha, mesmo em meio à dor. Sara foi atacada em plena luz do dia. A rua estava movimentada. Após o ataque, algumas pessoas a ajudaram a chegar ao hospital. Ela estava em estado crítico, mas se recuperou. Eu só conseguia pensar sobre a minha filha, mesmo em meio à dor. Eu estava tonta, ainda consciente. Tudo doía, tudo. O homem que a atacou nunca foi responsabilizado. A impunidade diante desses ataques não é incomum no Egito. Mesmo diante dos riscos de ser uma cristã egípcia, ela se alegra em Jesus e conclui: Se alguém está disposto a me matar por causa da minha fé, isso deve ser porque o meu Deus é poderoso. Eu confio em Deus e perdoo o meu agressor e oro por ele. Peço a Deus para transformá-lo. A história de Sara demonstra a forte oposição que os seguidores de Jesus enfrentam em algumas comunidades no Egito. Assim como a Bíblia nos ensina, queremos convidar você a ser um com o corpo de Cristo, a ser um com a igreja perseguida. Seja um com eles através das suas orações. Seja um com eles através da sua doação. Seja um com eles levantando a sua voz. Una-se aos cristãos perseguidos hoje. Interceda. Doe. Encoraje. Meus irmãos, como vimos semana passada sobre a Nigéria, não é diferente no Egito. Os nossos irmãos cristãos
são perseguidos, são atacados e muitas vezes até mortos. Mas Deus também dá livramento, assim como deu para essa irmã que vimos no vídeo. E meus amados, ainda assim, eles permanecem felizes, eles permanecem alegres servindo ao Senhor. E uma mensagem que essa irmã deu no vídeo sobre o privilégio de servir a Cristo e de sofrer pelo nome do nosso Senhor Jesus, também nós temos essa mesma passagem na Bíblia. E eu quero convidar os irmãos a lerem comigo no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 40. Vamos ler? Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e, ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Nessa passagem, os apóstolos foram açoitados por pregar o Evangelho. E eles saíram alegres, felizes, por se sentirem privilegiados de sofrerem pelo nome do Senhor. Meus irmãos, que possamos, da mesma forma que os apóstolos, lá no início da igreja, e essa irmã que vimos no Egito, que não venhamos, em hipótese alguma, negar o nome do nosso Senhor, e que, se for preciso sofrer, que possamos sofrer nos sentindo dignos e privilegiados de sofrermos pelo nosso Senhor Jesus. Meus amados, quero convidar os irmãos, assim como temos feito, a orar nessa noite, a orarmos pelos nossos irmãos no Egito e a orar também para que Deus nos fortaleça e que, em hipótese alguma, e que em situação alguma, venhamos a negar o nome do nosso Senhor. Vamos orar? Eterno Deus, bendito Pai, é no nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos colocamos diante de Ti. Primeiramente, Pai, agradecendo a Ti por todo o privilégio que temos, por todo o acesso que temos à Tua Palavra e a liberdade que temos de Te cultuar, Senhor. Queremos pedir ao Pai nesse momento, pelos nossos irmãos no Egito, que têm sofrido perseguição, que têm, Senhor, tido a sua fé provada, e que, Senhor, temos visto que eles se regozijam em Ti, mesmo em meio à perseguição, pois eles se veem privilegiados de sofrerem pelo Teu nome. Pai, nós oramos para que o Senhor dê livramento, para que o Senhor fortaleça a fé deles e que eles permaneçam firmes até o dia do retorno do nosso Senhor Jesus. Pai, nós oramos também por nós, Senhor, aqui no Brasil, que temos toda a liberdade de Te servir, que em hipótese alguma venhamos a negar o Teu nome, que em hipótese alguma venhamos a nos envergonharmos pelo Teu Evangelho. Mas, Senhor, que diante de toda e qualquer situação possamos estar firmes, alicerçados na Sua palavra, buscando a Tua face e a Tua presença. E não importe a situação, que possamos ser fiéis a Ti, Senhor, fiéis até o fim. Pai, ajuda-nos nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, e que em tudo possamos nos alegrar, dar graças e glórias a Ti. É o nosso pedido no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a todos, continuem tendo um ótimo culto e uma ótima semana no nome do Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar a expor a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos então ler os primeiros 4 versículos do capítulo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, para a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Amém. Palavra do Senhor. Eu quero propor nessa exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses o tema Santidade em vista à vinda de Cristo. Santidade em vista à vida de Cristo. Essas 2 cartas que Paulo escreveu aos crentes da cidade de Tessalônica, ele menciona várias e várias vezes a segunda vinda de Cristo Jesus. A primeira carta, que é o alvo desse nosso primeiro estudo, primeira exposição, ele fala da volta de Cristo nos 5 capítulos dessa carta, com a ênfase maior no capítulo 4. E, portanto, ele tem essa ênfase na volta de Cristo. Mas ele fala sobre a volta de Cristo e nos dá como uma base, uma motivação para a nossa vida de santidade, também conhecida como vida piedosa. E eu quero também ler o versículo 12 e 13 do capítulo 3 dessa mesma carta como versículo-chave, ou versículo base desse tema da nossa mensagem. Durante os próximos domingos, nós vamos sempre voltar a esse tema geral, santidade em vista da vinda de Cristo. E o versículo 12 e 13 do capítulo 3 nos diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos, com todos os seus filhos, com todos os crentes. Que Deus possa fazer transbordar o nosso amor uns para com os outros.
e que Ele fortaleça os nossos corações através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, para sermos irrepreensíveis, inculpáveis, que ninguém possa apontar o dedo contra as nossas vidas e o nosso comportamento, até o dia da volta de Cristo Jesus. Nessa primeira mensagem, nós vamos fazer aquela introdução à carta. Paulo nos fala de uma esperança maravilhosa, baseado na promessa da volta do Senhor. Uma promessa feita quando Jesus ainda estava vivo com os discípulos e quando ele ascendeu ou subiu aos céus lá em Atos capítulo 1. Uma promessa destinada a motivar os cristãos a viverem de forma santa, em santidade e de forma piedosa. Devemos viver como que estivéssemos a cada dia antecipando a volta do Senhor. E é isso que nos trata essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas não trata apenas da volta de Cristo. Fala também sobre instruções práticas para uma vida santa, uma vida de santidade. A carta ela é muito prática, muito prática. Por que ela é prática? Como havia aquela promessa de Cristo voltar, e aqueles crentes do primeiro século, eles acreditavam que Cristo voltaria dentro daquela geração, nos próximos 20, 30 anos daquela época que eles estavam vivendo por volta do ano 60, 70, e eles tinham aquela expectativa muito grande da volta de Cristo. E muitos então começaram a que, como Cristo vai voltar, eles não estavam querendo trabalhar. Vamos viver uma vida contemplativa, vamos viver uma vida isolada num monasteiro, numa comunidade, e vamos apenas aguardar a volta de Cristo. Vira e mexe, volta essa filosofia, esse pensamento. De vez em quando alguém solta aí, Cristo vai voltar em tal data, vamos para um lugar, vamos nos isolar. Mas sempre é frustrado porque o próprio Cristo disse, olha, o dia e a hora da minha volta, ninguém sabe. Está reservado ao Pai. Mas aí então Paulo, Silas e Timóteo escrevem essa carta para também dar uma ênfase prática na vida cotidiana. E eu quero aqui, nesses 4 primeiros versículos, dar aquela introdução dessa carta. Versículo 1 diz bem claro, Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo, ele foi o autor dessa carta. Ele era o líder daquela expedição missionária, mas juntamente com Timóteo e Silvano, ele escreve essa carta. Paulo, ele era conhecido como o perseguidor da igreja, mas se converteu e se tornou o maior missionário daquela primeira época e fez várias viagens missionárias. Não somente escreveu essa carta, como ele escreveu metade dos livros do Novo Testamento. Na verdade, mais da metade. E não somente ele escreveu, como também pessoas que trabalharam com ele escreveram outras partes, como Marcos, como fizeram essa exposição. Paulo estava unido com Silvano, conhecido por Silas. E todos eles estavam unidos
para levar o evangelho a outras pessoas e a outros lugares. Silas, ele era uma pessoa enviada lá de Jerusalém. Em Atos capítulo 15, versículo 22, nós vamos ver que a igreja de Jerusalém enviou Silas para ver como estava a situação do evangelho lá em Antioquia. Ele era identificado como um profeta que exortou os irmãos lá na cidade de Antioquia. Ele permaneceu por ali e se tornou um missionário viajante com Paulo. Sofreu maus tratos na prisão junto com Paulo lá em Atos capítulo 16. E foi um dos que estabeleceu juntamente com Paulo a igreja que nós estamos estudando, a igreja de Tessalônica. Timóteo era um jovem cristão. Se tornou discípulo de Paulo durante a viagem missionária, que Paulo menciona em várias cartas e deixa depois Paulo em Éfeso para cuidar daquela igreja. Então aqui nós temos os que escreveram: Paulo, Silas e Timóteo. Quem recebeu a carta? A igreja de Tessalônica, ou os crentes tessalonicenses. A cidade, irmãos, nós vamos ver um mapa aí, provavelmente, na tela, mas a cidade era a capital da província da Macedônia, localizada no caminho de uma estrada importante que vinha de Roma até as províncias orientais em direção à Índia. A cidade serviu como centro de comércio e uma passagem dessas mercadorias que vinha da Europa em direção à Índia. Hoje conhecida como Tessalônica, a antiga Salônica, lá uma importante cidade da Grécia. E a igreja de Tessalônica foi plantada na segunda viagem de Paulo, como nós vimos na leitura inicial. Paulo saiu de Antioquia e foi subindo as regiões, parou em Filipos, foi preso, foi torturado junto com Silas, plantou uma igreja ali na cidade, na casa de Lídia, e com a ajuda também dos convertidos daquele carcereiro e da sua família. Mas por causa da perseguição e do conflito, ele é encaminhado a seguir em frente. Ele passa por 2 cidades menores e chega a Tessalônica. Passa 3 sábados na sinagoga judaica, arrazoando, expondo e mostrando que Cristo deveria morrer e ressuscitar, e que Cristo havia cumprido as profecias do Velho Testamento. Alguns judeus se convertem ao cristianismo. Outros não judeus, prosélitos, que eram pessoas de outras nações, mas que já haviam se aderido à religião judaica, também se convertem. Então, a igreja de Tessalônica, ela é formada por judeus que se convertem e por gentios que já tinham uma base do Velho Testamento, prosélitos ao judaísmo, e que agora se convertem e formam a igreja. E ali então novos gentios e outros judeus são aderidos àquela igreja. Infelizmente, Paulo pôde ficar ali somente 3 semanas.
Durante 3 semanas, ele indo ao comércio, porque era uma cidade de muito comércio. Ele indo àquelas ruas, porque era uma cidade muito grande, cerca de 200 mil habitantes. Ele começa a pregar, ele, Silas e Timóteo, e os outros judeus convertidos, e os outros gentios que também haviam se convertido, começam a pregar, e mais pessoas vêm à sinagoga para ouvir Paulo. E nós vemos que muitos se converteram, que houve até um grande ciúmes dos judeus não convertidos. E eles então, com outros não judeus, pessoas desocupadas, fazem um conflito político, dizendo uma acusação mentirosa, dizendo que Paulo estava pregando que Jesus era um outro rei. E Paulo nunca pregou isso. Paulo sempre procurou levar Cristo como o Salvador, o cumpridor das profecias do Velho Testamento. E ele, como era também um cidadão romano, ele procurava cumprir as leis romanas. Ele até apela pela a lei romana. Mas houve um grande conflito. E Paulo e o Timóteo e Silas têm que deixar aquela cidade, mas a igreja é estabelecida. E tudo isso nós vemos naquele texto que lemos em Atos capítulo 17, de 1 a 9. Então, os crentes de Tessalonicenses foram formados por judeus convertidos, por gentios prosélitos aos romanos que se converteram, e por outros gregos, especialmente gregos, que formaram a igreja. A carta provavelmente foi escrita na cidade de Corinto, porque Paulo seguiu viagem e chega em Corinto. E ali então ele começa a ajudar aquela igreja que já estava plantada naquele lugar. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, que provavelmente foi uma carta logo após a sua partida, não foi uma carta demorada, de um tempo distante, não. Paulo escreveu logo após, talvez poucos meses após a sua saída daquela cidade Tessalônica. A data provavelmente foi no ano 50 ou 52 depois de Cristo, da cidade de Corinto. E provavelmente ela tenha sido os primeiros escritos de Paulo. Alguns estudiosos querem até apontar essa primeira carta como o primeiro escrito de Paulo. Mas isso, meus amados irmãos, nós não temos certeza sobre essa questão. E o propósito de Paulo é bem claro. É bem claro que Paulo tem o propósito de escrever aquela carta, primeiramente, como foi uma carta recente à sua saída. Paulo, ele quer motivar aquela igreja. Paulo estava preocupado porque a sua saída foi abrupta. Ele começou a plantar aquela igreja, levantou aquele conflito, ele teve que sair rapidamente daquele local. E então, ao chegar em Corinto, ele envia Timóteo primeiramente para lá, para ver como estava aquela situação. E isso nós vemos em Timóteo capítulo 3, versículo 6 a 8,
nos diz assim: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando-nos rever-nos, assim como nós também queremos vê-los. O que aconteceu? Paulo, depois de sair, chegou em Corinto e ele estava muito preocupado com a igreja. Então ele manda Timóteo para ver como eles estavam. Timóteo retorna após alguns meses e relata da fé, do amor, da saudade, e relata que tudo estava indo bem. Paulo, em resposta a tudo isso, escreve a sua primeira carta. E ele tem o propósito, primeiro, de que instruí-los sobre a vida cristã, a vida de santificação. Ele motiva a vida de santificação com a promessa da volta de Cristo. E o segundo propósito é corrigir qualquer mal-entendido, especialmente quanto a essa volta de Cristo. Como mencionei minutos atrás, alguns cristãos ali de Tessalônica não queriam mais trabalhar, queriam viver contemplativamente. Cristo vai voltar e nós vamos subir. Vamos criar uma comunidade, um local para nós e vamos ficar aguardando a Cristo. Paulo escreve essa carta para corrigir possíveis mal-entendidos sobre essa situação. E ele fala: olha, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Pelo contrário, trabalhe e ajude aqueles que estão necessitados. E além de trabalhar, vivam de maneira santa, para que possam ter um bom testemunho e assim evangelizar os não cristãos. Esse é o propósito da igreja e da carta de Paulo. E eu quero destacar aqui, após ter explanado essa introdução, a igreja de Tessalônica, a sua plantação na segunda viagem de Paulo, o autor da carta, que foi Paulo, Silas e Timóteo, o propósito da carta, que era instruir sobre a vida de santificação e corrigir possíveis mal-entendidos sobre a volta de Cristo, e a prática da vida cristã e da evangelização. E a época, provavelmente do ano 50 ao ano 52, eu quero dizer aqui, nesse primeiro capítulo da igreja de Tessalônica, 3 marcas breves daquela igreja, que está descrito no capítulo 3, para que não fiquemos apenas na introdução da carta. Mas aqui no capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim: lembramos continuamente diante do nosso Deus e do nosso Pai que vocês têm demonstrado uma ação, uma obra, um trabalho que resulta da fé. A igreja lá, os crentes de Tessalonicenses, eles eram pessoas que tinham essa marca. Eles agiam, tinham uma obra de fé. Uma fé operosa, que não era apenas uma fé apenas intelectual ou emocional, mas era uma obra de fé, de confiança de que Deus realiza algo extraordinário através da vida dos cristãos.
E eu perguntaria, amado, como está a sua obra? Como estão as suas ações? São ações de fé? De confiança em Deus e na sua palavra? Como aquele cântico maravilhoso, rompendo em fé? Será que as nossas ações são como aquela igreja de Tessalônica, que eles agiam pela fé? Meu amado irmão, no momento que nós estamos vivendo, nós devemos viver e agir pela fé. A fé que é a confiança em Deus e na sua palavra, que nos incentiva e nos dá claros indícios de como devemos agir. Agir em santidade, agir em coragem, agir com desprendimento, agir através do fruto do Espírito Santo. E tudo isso só é possível quando nós baseamos as nossas ações em fé. Eles também tinham uma outra marca que nos diz aqui: o esforço motivado pelo amor. Tudo deve ser motivado pelo amor. Mas aquela igreja tinha um esforço que era motivado pelo amor. E eu quero, querido, motivar você, como Paulo motivou aquela igreja. Eu quero motivar você a se esforçar na vida cristã, a se esforçar na vida de santidade, a se esforçar a ter um testemunho vibrante, bonito, baseado no amor, motivado no amor. O fruto do Espírito Santo, diz Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, que se manifesta em gozo, paz, paciência, perseverança, bondade, benignidade, fidelidade e temperança, que é a disciplina. Mas o fruto do Espírito é o amor. E, queridos, amados irmãos, nós devemos nos esforçar baseado no amor. O amor é o resultado do Espírito Santo em nossas vidas. E nós devemos então agora nos esforçar a manifestar esse amor. E quando manifestamos esse amor, nós vamos ter uma vida que agrega valor, que desperta o interesse de outras pessoas a Cristo e ao Evangelho. Aquela igreja tinha essa marca. Eles se esforçavam, motivados pelo amor. E a terceira marca é que eles perseveravam. Eles tinham perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham essa esperança baseados na volta de Cristo. Há aquele velho ditado que diz que a esperança é a última que morre. E eu brinco às vezes que quando ela morre, ela pode ressuscitar. A esperança, na verdade, ela nunca morre. E a nossa esperança, ela é baseada na volta de Cristo. Não há esperança maior nem melhor do que a nossa esperança, porque a nossa esperança é a volta de Cristo. Nós, amados irmãos, devemos perseverar, continuar firme. Nós devemos, a outra palavra que é sinônimo
da palavra perseverança é ter paciência. Nós precisamos esperar com paciência. Parece que a volta de Cristo está demorando. Parece que os problemas que vivemos estão demorando a ser resolvidos. Mas, amados, nós precisamos ter essa perseverança proveniente da esperança da volta de Cristo. E mediante essas 3 características ou 3 marcas daquela igreja, nós devemos estimular uns aos outros. Nós devemos também ter, queridos, amados irmãos, uma obra, uma ação pela fé. Nós devemos também ter um esforço baseado no amor, e nós temos que ter essa perseverança baseada na esperança da volta de Cristo. E eu pergunto a você, meu amado irmão, você tem essas marcas em sua vida? Você tem agido por fé? Você tem se esforçado através do amor, que é o fruto do Espírito Santo? E você tem perseverado mediante a esperança da volta de Cristo? E eu quero terminar assim, com essas 3 perguntas reflexivas. E eu quero deixar essas 3 perguntas para você refletir durante toda a semana. Toda a semana, faça esse esforço. Reflita sobre essas 3 marcas dos crentes tessalonicenses. E que você possa refletir durante essa semana. Eu tenho agido por fé. Eu tenho me esforçado mediante o amor de Cristo. Eu tenho perseverado mediante a esperança da volta de Cristo. Que você possa refletir. E em resposta a essa reflexão, mediante o poder do Espírito Santo de Deus, você manifeste essas 3 marcas de uma vida cristã madura. Vamos orar pedindo essa graça ao nosso Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Ó Pai amado, Pai bendito, ó Jesus Salvador, Senhor das nossas vidas, ó Espírito Santo capacitador, eu quero orar nesse instante, pedindo que o Senhor venha nos abençoar durante a exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que durante esses próximos domingos possamos aprender da Tua palavra. E nesse instante, ó Deus, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar cada um que está ouvindo, assistindo, ou ouvirá e assistirá essa mensagem. Ó Deus, que o Senhor nos ajude. Ajude a cada um dos ouvintes, que cada um de nós possamos ter essas 3 marcas de um cristão maduro. Ó Deus, que cada um de nós possamos agir por fé, fé no Senhor e na Tua palavra. Que as nossas obras, ou seja, obras que manifestem a Tua glória e que assim atraiam outras pessoas para Cristo Jesus, porque serão obras de fé. Ajude também, ó Deus, a cada um
de nós a termos um esforço baseado no teu amor, porque os dias são difíceis, estamos pesarosos, preocupados por causa dessa pandemia, por causa dos conflitos que estamos vivendo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. Mas, ó Deus, nos ajude a termos esse esforço mediante o fruto do teu Espírito, que é o amor. E ajuda-nos também a perseverarmos mediante a tua promessa da volta de Cristo. Ó bendita esperança que nós temos à tua volta. E por isso, ajude a cada um durante a semana a refletir e a pensar e agir por fé, se esforçar por amor e também ter essa esperança da tua volta bendita. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Louvado seja Deus por esse culto que estamos chegando ao seu final. Que você continue participando das atividades da nossa igreja. Durante a semana você receberá informações sobre o nosso próximo culto no domingo. Na quarta-feira e na terça, as reuniões normais através das redes sociais. E durante a semana você receberá informações se o nosso culto será virtual ou presencial. Na última sexta-feira, o governador do estado de São Paulo aprovou o retorno das atividades do culto presencial, com 25% da nossa capacidade de pessoas. E então, durante essa semana, você receberá informações se o nosso culto será virtual ou presencial e a quantidade de pessoas que poderão participar. E também nós vamos manter os procedimentos da saúde e os procedimentos do distanciamento social, mas tudo será para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora receber a bênção do Senhor e receba por fé a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos diz lá em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então agora, que essa vida em abundância que Cristo prometeu para cada um de nós, que você receba paz, que você receba alegria, que você receba prosperidade na vida espiritual, emocional, material e financeira. Receba por fé, porque Cristo veio para que tenhamos vida em abundância. Que o amor de Deus Pai também seja manifesto em nossas vidas e que a presença e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e com todo o povo de Deus. Amém. Aleluia. Amém.